Meninas, e aí? Quanto tempo não venho aqui bater papo com vocês? Como é que tá aí? Gente, hoje é dia 14 de dezembro. O que eu vim bater papo? Tava aqui rezando a novena, pensando, conversando e lembrei que amanhã, não esqueci, nós falamos o dia todo sobre isso, ontem também. Amanhã é o dia da minha mãe. Amanhã é o aniversário da Maria José Veríssimo dos Santos de Oliveira. E o que me remete, assim, que me recorda a minha mãe? Agradecer a Nossa Senhora pela intercessão da saúde dela e do meu pai também. Pedir a graça que Jesus nos permita muitos anos de vida junto dela. E eu estava vendo isso aqui, e o que me lembra da minha mãe? Meta. Planejamento e meta. Sem querer, porque a minha mãe é muito singela e simples, carinhosa, generosa, mas muito simples, tímida. Sem querer, ela fez um planejamento espiritual da vida dela, com muita dificuldade, com muito sofrimento, com muito cuidado com os outros, porque a minha mãe nunca deixou de atender alguém que precisava. Sempre cuidou de alguém, sempre. Agora nós estamos aqui, amando ela como sempre, mas agora nós temos que cuidar muito dela. E eu tô vendo aqui, ó, aqui na página 14, são os passos imprescindíveis para que a gente possa fazer um diário espiritual, um plano espiritual. E aqui tá aqui, ó, compra um caderno e nele escreva todas as suas metas, as suas metas que você deseja alcançar. A minha mãe não tinha um caderno. A minha irmã não tinha ajuda da irmã Zélia, porque a irmã Zélia está fazendo esse planejamento espiritual, a gente até online. Mas a minha mãe tinha uma meta a ser seguida. A minha mãe tinha um plano espiritual interno. Aconselho vocês. Sabe? É que a minha mãe é tão tímida, podia fazer uma entrevista com ela. A minha mãe tinha uma meta. Os cachorros poderiam ir ladrando ao lado dela, né? Não que ninguém ficou ladrando ao lado dela, não. Mas é assim, quando a gente tem uma meta, quando a gente tem um caminho, quando a gente tem lá um ponto a ser alcançado, gente, não há o que aconteça, não há o que segure, nós vamos seguir, nós vamos chegar lá. Minha mãe chegou. Minha mãe é uma vencedora. Hoje eu vim aqui gravar esse vídeo e falar pra você. Não desista da sua meta. Qual é a sua meta maior? A meta da minha mãe maior era a família dela. É a família dela. A minha mãe cuidava da minha avó. A minha mãe cuidava da minha bisa. A minha vozinha Dinha morava na nossa casa. Teve algum momento que a Dinha ficou um pouco indisposta de saúde. Minha mãe cuidou dela. Minha mãe foi céu. Minha mãe foi caminho de céu para muita gente. Uns sabem disso, outros não sabem. Mas o que importa é que Deus sabe. E ela, gente, nos ensina com gesto. Eduque seus filhos por exemplo. Eduque seus filhos através do seu exemplo. É o que meu pai e minha mãe fez comigo e com os meus irmãos. Nós somos 5 irmãos. Uma está no céu. É a nossa anjinha, Rosana. Eu imagino que a Rosana deve ser mais parecida com a minha irmã Leila, porque ela veio antes. Gente, só um minuto. Meninas, voltei aqui. Vou ter que parar mais um segundo. Pera aí. Pronto, voltei. Gente, chegou um lanche maravilhoso pra gente. Demorou um pouquinho, mas voltei. Tava falando pra vocês da nossa família, da nossa casa. Tava falando pra vocês da minha irmã Rosana, né? Que eu acho que ela é mais parecida com a Leila. Que ela é mais próxima, né? Assim, do nascimento, que primeiro foi meu irmão João, depois a minha irmã Rosana, que tá com o Papai do Céu, que é o nosso anjinho, e depois a Leila, ó, eu esqueci, depois a Raquel. Gente, como eu tava falando pra vocês, da meta. Tem uma meta interna, tem uma meta espiritual. Não desista da sua meta, não. Nós temos muitas metas, projetos profissionais. Mas, eu já ouvi o Padre Léo dizendo, nenhum projeto profissional, nenhuma vida profissional, nenhuma conquista profissional
compensa uma família desestruturada, acabada. A minha mãe tinha uma meta a seguir. A minha mãe é uma lutadora e uma vencedora. Com toda a delicadeza dela. Nunca vi minha mãe, apesar de todas as situações difíceis, aborrecida. Ela teve muitos aborrecimentos. Nós todos temos. Mas na fé, na graça do Senhor Jesus, ela estava em Deus. Com dificuldade talvez com meu pai, mas nós também não via isso, não. Nós não vimos dificuldade, pelo menos eu falo por mim, Juliana. Não vi dificuldade. Teve muitas. A minha avó, as duas, a minha Dinha que morava com a gente e a minha avó Cida, era quem socorria. Minha tia Clarinda, minha linda tia. Dói nosso coração de saudade. Mas é isso aí. Aproveite, gente, o tempo que vocês têm aí com seus queridos. Sabe? Deguste esse tempo. Eles educam a gente com os exemplos. Ele não precisa falar, nem meu pai nem minha mãe, vocês têm que fazer isso. Não, eles fazem e a gente aprende. A minha mãe amou. A minha mãe amou. Tudo com amor. Aí ela fala pra nós, deixa, não tem nada não, já vai passar. Ela fala assim. Amanhã é o aniversário dela e a gente comemora a vida. A gente comemora a vida. Eu acho, e eu tenho certeza, que foi uma felicidade chorada. Ela não desistiu em Deus, independente do que possa ter acontecido, independente de qualquer situação. Luta. Felicidade chorada é uma felicidade rezada. É uma felicidade que foi difícil a ser conquistada. Teve dia triste, teve dia de lágrimas, teve dia de choro, mas teve muita união. Ela conta que teve um ano que eles passaram o Natal comendo pizza de sardinha. Os nossos natais sempre foram maravilhosos. A gente criança, a gente não via dificuldade. Quem via dificuldade eram os adultos. Hoje os adultos estão tudo morrendo de tristeza. Vocês acham que os nossos pais, os nossos avós não tiveram perdas? Os nossos pais, os nossos avós tiveram muitas perdas. Perderam. Não quero banalizar nenhuma perda, não. Não quero, não. É muito triste mesmo. Mas os nossos pais, gente, eles eram unidos. E aí, eles sentiam aquela dor. Mas os filhos não percebiam. Porque apesar de toda a dificuldade, de toda a falta financeira, tinha alegria, tinha esperança. Amanhã vai ser melhor. A minha mãe tinha muita dificuldade na casa da minha avó. Meu pai tinha dificuldade de trabalho. Mas tinha duas pessoas, eu até escrevi, com alma varonil. Meu pai foi muito bem criado. A minha mãe também foi muito bem criada, com muito amor. A minha avódinha era uma lutadora e uma guerreira. Ensinou todos os filhos dela. E os meus tios são ótimos, todos eles. A minha avó também, com tanta dificuldade, sempre lutou. Mas deu muito amor, do jeitinho, cada um do seu jeitinho. E a minha mãe, com todo amor e carinho, nos criou. As dificuldades externas ou internas dos dois não abalou a gente. Eu não me senti abalada, eu não senti falta de nada. Teve muita falta? Teve. Mas eu me pergunto, você sentiu? Não. Mas hoje os próprios adultos estão aí colocando na internet. O Natal não é mais o mesmo. Não é mais igual antigamente. Só tem tristeza. Só tem dificuldade. Gente, e as coitadinhas que estão vindo? Que culpa eles têm? Nem nós adultos também não temos. Vamos dar uma reviravolta nessa vida, minha gente. Vamos nos alegrar. Vamos ter uma meta espiritual, uma meta interna. A minha mãe me ensina a ser uma lutadora e uma vencedora, porque foi através de lágrima, de luta, de suor. Meu pai e minha mãe não moram numa casa chique. Meu pai e minha mãe não moram numa casa nova. Os móveis da casa da minha mãe e do meu pai são simples. Mas nunca faltou a graça de Deus.
Meu pai hoje fala, minha filha, agora seu pai não tem preocupação com nada, agora seu pai está aposentado. Então, qualquer coisa pode acontecer, eu tô aposentado. Esses dias ele me disse, antigamente ele jogava na Mega Sena, jogava, mas agora não joga mais nada, nem rifa ele não compra, porque o Senhor Jesus deu a maior graça que ele podia dar. Além da saúde dele, ele é aposentado, ele é minha mãe. Meus primos, com muito amor e carinho, ajudaram minha mãe a se aposentar, e o meu pai, com a graça de Deus, e minha mãe também com a graça de Deus, porque Deus deu a graça para que meu primo pudesse trabalhar e a minha mãe se aposentar tão rápido. E o meu pai é aposentado, então ele diz que essa é a graça maior. Ele me ensina e ele me disse que muitas vezes o Senhor se mostrou para ele presente, dizendo que aquela dificuldade ia fazer com que ele se fortalecesse, com que ele se firmasse na fé e mostrasse, eu tô aqui, tudo que você está passando, eu tô aqui. Ele falou isso para mim. Ensine com gestos, ensine com alegria. Tá difícil? Tá. Mas vai passar. O aniversário da minha mãe, hoje conversando com ela, nos traz a alegria de vida vivida, de vida lutada na fé do Senhor, de esperança em Deus, de fé em Deus. Sabe? Acontecem situações de sofrimento, perdas terríveis, não vou colocar aqui. Dificuldades grandiosas, sabe, situações assim que a gente parava assim quando criança, que teve 2 momentos difíceis de perda na minha mãe, 3, né, contando Tadinha também, que a gente ficava, meu pai, quando isso vai passar? Quando esse choro vai cessar? Porque minha mãe chorou muitos dias, e o meu pai chorava muitos dias, por causa da mãezinha, e a gente ficava olhando. Mas era aquele choro junto com a gente. Nesse choro de saudade. Chore as suas saudades em família. Meu pai falava assim para minha mãe, ô nenê, eu preciso de você. É tão bonito, né, gente? Esse precisar um do outro. Hoje o mundo é individual, é individualista, eu não preciso de ninguém. Eu mereço ser feliz e o outro que se exploda. Sejam guerreiras, como diz a Alessandra Santos, leoas, leoas. Chega de choramingo. Tá difícil? Tá. Vai ficar difícil? Vai. Não tá difícil? Louvado seja Deus, mas vai ficar. Vai ficar. Mas você vai estar em Deus. Tenha fé. Aprenda aí com a sua mamãe. Juliana, mas a minha mãe não tá mais aqui. É muito difícil. Então se lembre das lutas dela. Não foi fácil para ela. Foi difícil. Lembra do que ela fez. Lembra da luta que foi. Gente, os nossos antes de nós, nossos pais, nossos avós, foi muito difícil a vida deles, gente. Vocês acham que se eles viveram tanto tempo juntos, você acha que foi fácil criar os filhos? As famílias tinham 10 filhos? Você acha que é mole? Não. Eu vejo a minha mãe hoje como uma vencedora em Deus. Como eu disse para vocês, ela não tinha a ajuda de uma irmã Zélia para rezar. Ela não tinha um planejamento espiritual. Ela não tinha um caderno. Ela não tinha um lápis para escrever. Ela não tinha nem tempo para isso. Mas ela tinha a fé dela interna, ela tinha uma meta interna. Aconteça o que acontecesse, sol ou chuva, ela arrumava a casa, cuidava de nós e se colocava a caminho para ir cuidar da minha avó, para cuidar da minha bisa, depois para cuidar da minha avó. E assim foi. Para cuidar do meu avô, e assim foi. Para cuidar de quem precisasse. E hoje, com a graça de Deus, ela tem a casa dela. Quando ela casou, ela não tinha a casa dela. Foi viver com a família do meu pai. Louvado seja Deus. Mas hoje ela tem a casa dela. Como eu disse para vocês, é simples, muito simples, mas é aconchegante. Tem lá a televisão enorme do meu pai, que meu irmão deu para ele, e ele adora, ele assiste os filmes dele, ali é o quartel. Gente, Deus está ali. Permita que Deus entre na sua vida. Permita que o Senhor realize esse projeto, que Ele te dê a força para você seguir em frente. Você vai cair,
vai chorar, vai ter noites escuras, mas você vai conseguir se levantar. Você vai conseguir, porque tem um Deus que está com a mão estendida para você se levantar. Não tenha medo, não tenha vergonha de se arrepender, de pedir perdão, de perdoar, perdoa, 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 perdoa e vai ser feliz. Ah, mas não consigo perdoar. Tudo bem, reza então para que você possa perdoar. O perdão, gente, que a gente libera, não é para outra pessoa que te feriu, que te chateou, que te xingou, que te traiu, que sei lá o que fez, que te magoou tanto. Nós somos magoados. Nós somos magoados e nós magoamos. Vocês sabiam disso, né? Sabiam. Quando a gente libera um perdão, vai fazer bem pra gente mesmo. Não pra pessoa. Tem situações que às vezes a pessoa judia da gente, distrata a gente, fala, olha, eu não tinha intenção disso. Ou a pessoa nem sabe. Aquilo te feriu de tal maneira. O Padre Léo falou assim, tantas situações acontecem e a pessoa fica brava, não fala nada. Por que não fala que não gostou? Fala que não gostou. Não, fica de cara feia. Fica de cara feia com o outro, emburrado com o outro, aí fica remoendo aquela situação e o outro fala, o que foi? Nada. Fala o que foi. Conta logo que você não gostou. Conta que você não gostou. Gente, eu falo aqui pra gente se abastecer de coisas boas. A minha mãe não se abasteceu de coisas boas. Ela se abasteceu, gente, assim, ó. Vou explicar novamente. A minha mãe não assistia a pregação do Padre Léo. A minha mãe não via a pregação da Alessandra Santos. Nada disso. Em relação à informação de coisas boas. Mas do que a minha mãe se abastecia? Da Eucaristia, que é a principal força para nós. Não é? Ah, então. É isso daí. Vocês entenderam? Vocês entenderam? A gente se abastece com pregação, a gente se abastece com essa coisa, mas nada adianta se a gente não for lá na igreja, receber o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo e ser guerreira. Mas a gente sair diferente, né? Porque nós vamos lá e aí no outro dia nós estamos igual. Luta, gente. O ano de 2021 está chegando ao fim. Como você vai querer ser 2022? Comece esse 2022 hoje sendo diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero ter a força de uma leoa, a oração de Nossa Senhora, que Nossa Senhora é uma leoa. Nossa Senhora estava de pé ao lado de Jesus na cruz, em ordem de batalha. A minha mãe enfrentou uma guerra. Ela enfrentou várias batalhas, mas ela venceu todas. Em Deus, em Deus. Ela e meu pai, os dois nos ensinam. É isso que eu tenho de ensinamento dos meus pais. Estou passando aqui para vocês. Esse planejamento espiritual tem que ser verdadeiramente espiritual. Mudança interna. Vocês têm uma meta. Qual é a missão da vida de vocês? Qual é a minha missão? A minha missão é minha família, meus filhos. Gente, porque a principal missão, se você tem uma família, é ela. Ela é a sua meta. Entendeu? 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 Vou dizer de novo para vocês não virem aí brigar. Nossa, mas a pessoa tá matando, não sei o que, não sei o que. Não tô dizendo isso. Tem situações que nós precisamos ter o discernimento, como sempre eu digo aqui. Né? Agressões físicas, todas essas coisas. Mas eu tô falando aquelas coisas corriqueiras que nós falamos. Eu não quero saber disso, não. Tem muitas situações, gente, na nossa vida que nós temos que olhar, respirar fundo, erguer a cabeça e ir em frente. Vai ter momentos que nós vamos ter que brigar. Vai ter momentos que nós vamos ter que ensinar. Não é pra gente viver alienado das situações. Não. Nós também temos que ser caminho de céu. Nós temos que também ensinar o outro e aprender, deixar também que os outros nos ensinem. Às vezes a gente também é terrível. Às vezes a gente faz umas coisas, umas baianadas aí, que o outro vai vir falar, ô, Ju, não é desse jeito. Não é desse jeito que você fala, ó, o jeito que você falou, você me ofendeu. Aí você e eu temos que ser humilde.
O orgulho, gente, decaiu um anjo de luz, viu? O orgulho, que o Frei Gilson disse, que o encardido, ele é orgulhoso. Ele quis ser mais que Deus, e aí se levanta Miguel. Quem como Deus? São Miguel Arcanjo. Então nós não temos que ser orgulhosos. Me perdoa. Eu errei. Me perdoa. Eu não quis te ofender. E se eu quis te ofender de verdade, você me perdoa, porque eu fiquei bravo com você. Você me perdoa. Eu vou me esforçar para que isso não se repita. Esse dia eu falei pro Jorge, menino do céu, a minha vontade era pegar um cabo de vassoura, mas quebrar na sua cabeça. Não queria te ferir muito não, porque eu não posso ser presa, eu sou mãe, eu sou muito bonita para ir pra cadeia, mas que eu queria te bater, eu queria, mas eu não bati, eu não xinguei. Não é verdade? Gente, rumo ao céu, entendeu? Como é que é? É isso mesmo. Agora chega. Já conversei bastante. Amanhã vai ter bolo. Amanhã vai ter... Meu pai... Ai, meu pai é triste, viu? Meu pai encomendou não sei quanta empadinha pra comer até. E ele não pode. Tá pesado. Ele não assiste meus vídeos falando aqui que ele tá gordinho. Gente, fiquem com Deus. Sabe? Aproveitem os seus queridos aí. Se tem essa dificuldade deles não estarem aí, se recordem do ensinamento deles. O Jorge não tem mais a mãezinha dele. Eu não sei se ele recorda dos ensinamentos dela. Eu sei. Porque eu vivi bastante tempo com essa família, bastante tempo com essa mocinha. E ela me ensinou a ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Porque a mãe do Jorge... ela fazia uma torta deliciosa com 3, 4 ingredientes. E um chá da tarde maravilhoso. Você já pensou? Que carinho de Deus ensinando a gente a valorizar o que tem. A amar está junto. A amar está na mesa. Com tudo que ela aprendeu e ela pôde ensinar. Eu aprendi. Eu espero que ele tenha essa lembrança, porque é triste não ter a mamãe. É triste, é a nossa dor, mas o Senhor conforta, o Senhor conforta. E nós temos que lembrar, eu ainda não achei a frase de Santo Agostinho. Se eu achar, vou gravar um vídeo, acho que é Santo Agostinho. Vou até procurar. Aí eu gravo um vídeo e leio pra vocês. Vocês vão achar triste, é triste mesmo, mas é verdade. Gente, tchau! Feliz Natal já já, não é ainda. Grava outros vídeos depois do Feliz Natal. Gente, um beijo, Deus abençoe vocês. Vamos ser felizes. Não desistam, hein? Faz um traçado aí de vida pra vocês. Tchau, fiquem com Deus. Tchau. Oi, meninas. Estou colocando esse trechinho no final desse vídeo. Achei a reflexão de Santo Agostinho. Vou ler aqui pra vocês. Que seja um conforto para nós, não é verdade? Para que a gente se sinta mais abraçado, porque o Senhor nos abraça e nos conforta nessa saudade tão grande dos nossos entes queridos, não é verdade? A morte não é nada, Santo Agostinho. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim, que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou.
O fio não foi cortado. Por quê? Porque eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora das suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. E que Deus nos conforte de tanta saudade que a gente tem. Gente, sem palavras, não é verdade? Tchau. Deus abençoe vocês. Tchau.